Nossos amigos visitantes, uma alegria tê-los aqui, que Deus possa abençoar através da preciosa palavra que vai ser exposta aos nossos corações nesse momento. Eu quero dar sequência aos nossos estudos, mas antes eu gostaria de dizer que no final nós teremos aí uma cantina abençoada, né? Para a gente poder ter um momento de comunhão também, e já estamos trabalhando para levantarmos os nossos recursos. Nós temos caminhado com um propósito firme de estabelecer a plantação de uma igreja aqui. Nós já estamos em uma fase bem avançada, Deus tem nos dado condições de mantermos esse lugar, mas nós queremos cada vez mais ampliar a nossa fronteira, né? Alargar as nossas fronteiras. Para isso nós temos estudado o melhor lugar, para isso nós temos estudado a melhor forma de fazer, para isso nós temos principalmente orado. Eu gostaria que você tivesse, antes de qualquer coisa, nesse tempo, estivesse orando para que nós possamos ter as direções certas, dar os passos certos. Nós temos pedido ao Senhor que nós não venhamos dar passos precipitados e nem passos demorados. Temos que ter uma atuada num ritmo perfeito da palavra de Deus, né? Porque se a gente espichar demais, a gente cansa o trabalho. Se a gente demorar demais, a gente perde tempo. E o tempo ruge. O tempo ruge. Existe uma demanda enorme para a pregação do Evangelho puro e simples, São Fidélis, para a propagação de sã doutrina. O campo é vasto, irmãos. E nós devemos estar com os corações voltados para a obra. Assim como nesse tempo nós temos estudado o livro de Neemias, o coração do povo esteve voltado para a obra. Mas agora no capítulo 8 e 9, Deus atraiu o coração do povo para a palavra. Ezequiel fez uma transição preciosa. É uma pena que nós não tenhamos ainda os recursos necessários para a gente poder fazer uma transmissão ao vivo e não perdermos nenhuma parte do nosso culto. Mas nós vamos ainda alcançar esses lugares, nós vamos conseguir atingir esses recursos com a graça de Deus. Já estamos satisfeitos com o que Deus tem nos proporcionado, mas nós não podemos parar e ficar prostrados achando que aqui é o nosso limite. Devemos sempre nos esforçar. Então, essa transição que nos coloca de fato situados na suficiência das Escrituras nos faz olhar para Deus, atraindo o coração do seu povo para a sua palavra. Eu gostaria de ler a palavra de Deus com os irmãos. Não vou ler todo o capítulo 9, vou ler apenas até o versículo de número 8. Neemias, capítulo 9, até do 1 ao 8. Se você localizou, se coloque de pé. Neemias, capítulo 9, versículo 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: E no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros, e puseram-se em pé, e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades dos seus pais. E levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus 1/4 parte do dia, e na outra 4ª parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas, Jesuá, Cadmiel, Bani, Razabanéias, Serebias, Rodias, Sebanias e Petaías disseram: Levantai-vos, bendizei o Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade, e bendigam o nome do glorioso Deus que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Só tu és, Senhor, tu fizestes o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas
com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste a Abraão, e tiraste de Ur dos caldeus, e lhe pusestes o nome Abraão. E achastes o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele aliança, de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E confirmastes as tuas palavras, porquanto és justo. Podeis assentar, meus irmãos, e vamos orar mais uma vez nesse momento. Senhor, nós estamos diante da sua palavra, nós queremos que ela seja clara aos nossos corações. Pedimos ao Senhor que venha nos trazer quietude de coração, contrição, um espírito de adoração enquanto ouvimos, e que nosso coração, nossa mente, nossa alma possa estar cativa à sua palavra, Deus. Em nome de Jesus, fale conosco. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós vamos observar alguns pontos principais que esse capítulo nos destaca. Eu quero olhar esses pontos com os irmãos nessa noite. O povo está vivendo desde o capítulo 8 um avivamento. O maior avivamento que já aconteceu na história de Israel. O povo se ajuntou em volta da palavra. E diferente daquilo que se promove, dando os termos como avivamento hoje, o que se tem aqui é um povo que estava desejoso de ouvir a palavra, voltado para a palavra. E então esse povo se achega à palavra de Deus. E desde o capítulo 8, versículo 1, o povo pede a palavra. Está em volta da palavra. E esse avivamento, ele não foi provocado por uma estratégia humana, mas Deus atraiu o seu povo à palavra, e através da palavra levou o povo a buscá-lo, a se arrepender dos seus pecados. Nenhum avivamento é verdadeiro se não tiver confissão de pecados, abandono de pecados e proclamação do evangelho da salvação. O que está sendo promovido aqui, irmãos, é que o Deus de Israel não esqueceu do seu povo, a sua palavra é verdadeira, e então o povo, olhando para a grandeza de Deus e como Deus tem trabalhado na vida do seu povo de tempo em tempo, até mesmo com a disciplina, com a mão de Deus restaurando o povo se rende e vê a palavra de Deus vindo de encontro ao coração deles e levando eles a abandonar os pecados. O povo está vivendo um avivamento. Eles retornaram para a palavra de Deus, a palavra suficiente, inerrante. Eles começaram no primeiro dia do mês, capítulo 8, versículo 1, nos diz, no primeiro dia, olha aí, chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel em suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei que o Senhor tinha ordenado a Israel. O versículo de número 13 do capítulo 8 nos mostra que esse povo continuou em volta da palavra. Eles não viveram um êxtase espiritual e depois todo mundo se espalhou, voltou para os seus pecados. Vieram no encontro, teve um evento, teve um louvorzão, botaram para quebrar muita luz, emocionalismo, e depois disso o povo se espalha. Não, eles voltaram. Versículo 13 do capítulo 8. No dia seguinte, ajuntaram-se os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, a Esdras, o escriba, e isto para atentarem nas palavras da lei. Ainda segue, no versículo de número 18 do capítulo 18 do capítulo 8, nos diz o seguinte: e de dia em dia, olha bem, agora a constância, não foi passageiro. Eles voltaram para a palavra de Deus, e agora o versículo 18 diz que de dia em dia, Esdras leu no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o rito. E o capítulo 9 nos abre dizendo que
no dia 24 desse mês, ajuntaram-se os filhos de Israel. Eles continuam em volta da palavra. Eles se apegam à palavra e não abandonam a palavra mais. Eles dizem, nós queremos a palavra e nós não vamos abandonar a palavra. A constância habitual na vida do povo, depois que se encontraram com a palavra. Eles ainda decidiram, irmãos, que eles não iam ter um pequeno momento de leitura da Bíblia, mas eles iam ler a Bíblia 1/4 parte do dia. Se você considerar 12 horas, eles passaram a ler a Bíblia 4 horas. E depois de ler a Bíblia por 4 horas, eles passavam a conversar sobre a Bíblia por mais 4 horas e adorar a Deus. Nós viemos para o culto com pressa. Tem uma pregação lá no canal da igreja, o culto com pressa. Eu preguei lá em Água Fria, depois você pode resgatar ela lá. O culto com pressa. Nós chegamos em cima da hora, queremos começar o culto atrapalhadamente, e quando acaba o culto, meu irmão, se a Kombi não encostar para sair, já tem gente que fala assim, misericórdia, meu irmão. Eu imagino um culto de 8 horas, 6 horas, Ezequiel, de culto. E não é culto com louvorzão não, irmão. Violão, guitarra, pastor dando pem na guitarra, não. Era um culto com palavra de Deus aberta, lida e explicada. E uma adoração contínua. Imagina? 6 horas de culto. O povo se reunindo em volta da palavra de Deus. O que é que tem para o culto hoje? Bíblia. Amém. O que é que tem para o culto hoje? Pastor Everton vai pregar a palavra. Ah, de novo. Eu me lembro que lá em Água Fria, eu estava fazendo a exposição Necto Contínuo em 2 Timóteo. E aí uma visitante veio 1, 2, 3, 4, 5 vezes no culto. E ela falou assim, com tia Adriana, tanto livro na Bíblia, o pastor só prega em 2 Timóteo? As pessoas querem algo novo. Charles Spurgeon disse, ficarei feliz, enquanto pregador, de ser um mero repetidor de tudo aquilo que está na palavra. Eu não preciso de mais nada, simplesmente repetir o que está na palavra. É isso que o povo fez, é isso que o povo estava sem, é isso que o povo estava longe. E o povo se volta para a palavra de Deus, se apega à palavra de Deus, metade do dia para uma reunião de estudo bíblico. Você imaginou isso? E não é uma vez na semana não, todo dia. Irmão, vamos abrir agora aqui a igreja, todo dia, 4 horas da manhã. Nós vamos ler a Bíblia até às 7, e depois de 7 às 10, nós vamos louvar a Deus, explicando a palavra e cantando e adorando a Deus. Você imaginou isso? Porque a gente dá jeito de fazer um monte de coisa no nosso dia, mas se propor isso, não dá. Ah, não, pastor. Família, atividade física, o trabalho, o lazer. E a gente fica com uns tontos correndo atrás do vento, longe da palavra de Deus, e nunca achando satisfação plena naquilo que se faz, porque nós não estamos realizando o nosso viver conforme a palavra de Deus. O povo tinha construído a muralha, estabelecido a segurança, a justiça, a paz. As suas casas estavam em reconstrução, mas o povo não estava realizado na palavra. O povo só se realiza quando volta para a palavra. E quando eles voltam para a palavra, quanto mais eles buscam a palavra, mais sede eles têm da palavra, mais fome eles têm da palavra. E como nós vemos, o resultado disso, irmãos, foi o povo reconhecendo os seus pecados e se humilhando. Vestiram-se de pano de saco. Versículo 1, parte B do capítulo 9. Eles reconheceram o pecado deles. Isaías 22, 12 nos mostra o povo sendo convocado por Deus a se humilhar. E Deus propõe que eles se vistam de pano de saco. É esse pano mesmo que a gente passa de chão aí. Só que era grande, numa tonalidade escura, artesanal. E o povo se vestia daquele pano, se sujava de cinzas em sinal de humilhação.
lamentando a miséria. Jonas, capítulo 3, versículo 6, depois que Deus envia um profeta para proclamar a destruição de Nínive, o povo se arrepende, e quando o povo se arrepende, o rei convoca um jejum e oração, e diz que aquele povo se vestiu de pano de saco, em sinal de humilhação, dizendo para Deus: nos salva, tenha misericórdia de nós. O povo, quando se encontra com a palavra de Deus, é aquilo que Tiago nos diz, irmãos. Ela é colocada diante de nós como um espelho. Você pode achar que você está bonito hoje. Eu acho que eu estou. Hein? Vocês gostaram? Hã? Gostou, Júnior? Hã? Estou preparado para ir para a conferência fiel. Tá bom? Tô no jeito. Eu acho que eu estou bonito. Mas eu acho que eu estou bonito porque eu me olhei no espelho. Eu me vi. Mulher que gosta de espelho, né? E lá em casa tem a peregrinação do espelho. Tem um espelho no quarto, um espelho no banheiro, um espelho no quarto de Helena, tem um espelho cá embaixo, e elas vão incrível. Se eu estiver no banheiro de cima, elas estão se olhando no quarto. Eu saio do banheiro de cima, estou vendo as duas lá, uma fica na pontinha do pé assim já para você olhar, aí tem um espelho grande para ver o corpo todo, está lá, se olhando no espelho. Aí eu estou cá embaixo, escovando dentro, daqui a pouco estou vendo gente na porta. Falei, você quer o quê? Olhar no espelho. Mas a palavra de Deus é como um espelho, porque se a gente não se vê na palavra de Deus, a gente acha que a gente está bom, direitinho, ajustadinho, mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente enxerga quem nós somos, a nossa realidade de pecado, e nós caímos em si mesmos, reconhecendo quem nós somos. Isso que acontece com o povo se viu na palavra de Deus, da onde eles tinham caído. Agora, depois de se apegar à palavra, o coração do povo se voltar para a palavra, depois deles reconhecerem o seu pecado, eles vão abandonar os seus pecados. Não adianta nada você vir ao culto, ler a palavra, sair daqui sem reconhecer o seu pecado, e pior ainda, você reconhece o seu pecado, mas não abandona ele. Depois que o povo se apega à palavra, eles reconhecem os seus pecados. E eles agora vão abandonar. O versículo 2 nos mostra isso. Olha aí o que está escrito no versículo 2 do capítulo 9. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros, e puseram-se em pé, e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. Mais uma vez, citando Tiago, Tiago diz para a gente confessar os nossos pecados uns aos outros, e orarmos uns pelos outros, para que nós possamos vencer os nossos pecados. Isso é bíblico. O que se espera numa comunidade de fé, você pode falar assim, pastor, mas não pode falar com qualquer um, né? Você vai confessar pecado para qualquer um. O que se espera de uma comunidade de fé é que todos possam confiar em todos, irmãos. Esse é o padrão. Se nivela por baixo, por aí, eu não estou nem aí. Esse é o padrão. É eu poder confiar no meu irmão que está comungando comigo, que ceia comigo, ou tudo é uma mentira. Ou a ceia é uma farsa, ou a adoração é mentirosa. Somos corpo, mas eu não posso confiar no meu irmão para confessar o pecado com ele. Alguma coisa está errada. Ou a música não pode ser cantada, ou nós devemos nos ajustar, irmãos. Preste atenção no que você canta. Observe como que o Evangelho nos chama a um padrão de vida em comunidade de fé. E não se deixe permitir nivelar por baixo a vida eclesiástica, conforme se estabeleceu por aí. Preste atenção. Eles abandonaram os seus pecados. A descendência de Israel se apartou dos estrangeiros. Então, o que acontece aqui? Eles abandonaram a mixigenação de fé. Isso aqui não é uma questão de etnia, é uma questão racial, tá, irmãos? Mas é uma questão de fé e uma questão teológica. É uma questão de teologia. É um combate ao ecumenismo. Sem confessionalidade e compromisso com a verdade, não há unidade alguma. Pastor, por que você não vai na Marcha para Jesus? Se é algo promovido pelos pastores e são fidelis. Irmão, não tem confessionalidade. Não tem compromisso
com a verdade cerne do Evangelho. Então não tem nada de pastor Everton lá. Mas você fez uma cavalgada. Fiz. Me mostra aí qual foi o desvio doutrinário expresso na cavalgada. Me mostra. Nós precisamos entender que se não tem confessionalidade, não deve haver unidade. Lloyd Jones foi tão categórico quanto a isso, que ele enfrentou as assembleias sozinho. Enquanto John Stott presidia a assembleia que buscava uma unidade ecumênica, Martin Lloyd Jones se levantou e disse: eu e a minha igreja não faremos parte dessa aliança e não faremos parte dessa associação mundial. De tal modo que, na ocasião, Lloyd Jones rejeitou ser o presidente de uma conferência que Billy Graham estava para promover como uma cruzada evangelística. E ele disse a Billy Graham: a menos que se abandone a ideia ecumênica, eu não estarei junto de vocês. John A. Brodus, um dos maiores escritores batistas estadunidenses. Vale a pena você olhar, principalmente os livros que ele escreve sobre pregação. John A. Brodus. Ele diz assim: quando a fé viva e as verdades absolutas se deparam com a heresia e o engano, a controvérsia religiosa é inevitável. Ah, pastor, que eles vão tentar andar numa via média aqui, né? Vão tentar ser banho-maria. Não tem isso, irmãos. Quando a fé viva e as verdades fundamentais do Evangelho se chocam com a heresia, com o engano, que estão enveredando o povo para um caminho de desgraça e destruição, é inevitável que nós sejamos controversos. Martinho Lutero, com a delicadeza de um elefante indomável, disse: prefiro ter acusadores me condenando por defender uma verdade, do que bajudadores me abraçando por defender uma mentira. Nós não podemos abrir mão das verdades centrais. O povo de Deus está se voltando para a palavra de Deus, e eles não estão aqui condenando e fazendo acepção de pessoas. Nós vimos hoje na escola bíblica de manhã aqui. Não é isso. Não é fazer acepção, não é agir com parcialidade, é simplesmente combater falsos ensinos. Tiago capítulo 2, versículo do 1 ao 3, nos ensina que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Não é isso que está acontecendo aqui. Eles estão separando o jugo desigual. Casamentos mixigenados, que a palavra de Deus combatia. Eles estão aqui se distanciando do culto pagão. Os acréscimos à liturgia do culto naquele tempo, eles estão abandonando a policultura, que era um catacata de várias culturas, e o povo de Deus não tinha mais identidade. Eles estão restabelecendo, através da palavra de Deus, a identidade deles. E muito que perdemos hoje de identidade, irmãos, como povo de Deus, é porque nós nos distanciamos da palavra. Eu sou crente. Eu já falei com os irmãos para fazer o teste. Não precisa afrontar ninguém, não. Faz o teste. Você chega para a pessoa e fala assim: irmão, e aí? Vão lá na nossa igreja? Não, eu já estou indo à igreja tal. Já é sinal de uma vida que está completamente errada. Vamos fazer uma visita à nossa igreja, irmão? Não, eu já estou visitando uma igreja. Eu vou a uma igreja. Está errado. Qual que é a resposta certa? Quem sabe? Como é que é? Eu pertenço. Pertencer a uma igreja. Irmão, o povo de Israel está dedicado em separar a policultura, o paganismo, o politeísmo, e aquilo que foi acrescentado enquanto o povo estava frágil por causa do exílio, destruído, sem segurança, não tinha proteção, os muros de Jerusalém estavam derrubados e o povo estava frágil. E entrou um monte de coisa. Estava mais ou menos
igual a igreja brasileira, frágil, por pouca doutrina, por pouca Bíblia, por pouca palavra. E porque está fraco na palavra, fraco na doutrina, fraco na confessionalidade, o que é que se faz? Vem cá, é legal. Isso aqui dá certo. Isso aqui é maneiro. Isso aqui também. Isso aqui a molecada gosta. Isso aqui, e vai enchendo. A palavra de Deus fica de escanteio. Ao ponto de terem culto que nem a Bíblia se abre mais. Eu presenciei um culto desses. Fui em uma cantata infantil, em determinada igreja. Do começo do culto até o final do culto, não se leu um versículo da Bíblia. Não abriu a Bíblia em momento nenhum. Está certo isso, irmão? Pastor, que é isso, pastor? Para que abrir a Bíblia? O importante é o conteúdo. Cadê o conteúdo se não tem palavra, irmão? Entregaram uma fonte sem água para os sedentos irem e não terem o que beber. O povo combateu a ideia de miscigenação, combateram o culto pagão, eles abandonaram os seus pecados. Mas em quarto ponto, depois que o povo abandona o pecado, depois que o povo sai daquela realidade, da realidade de pecado, agora vai expressar um clamor explícito e uma adoração centrada em Deus. Eles se voltam agora para a expressão de louvor. Versículo 4 e 5, os levitas se levantam, se posicionam e louvam ao Senhor. Clamam a Deus. Eles adoram ao Senhor. Eles bendizem ao Senhor. Eles exaltam ao Senhor. Então, o que eles fazem? Primeiro, clamam. Segundo, encorajam o povo. Terceiro, eles bendizem ao Senhor. A expressão de adoração não tem nada a ver com eles. Eles não estão falando sobre eles, o que eles querem. Eles não estão dando ordem a Deus. Eles estão clamando a Deus. Eles estão encorajando o povo. Exultem ao Senhor. Busquem ao Senhor. Eles estão bendizendo o nome do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Agora o conteúdo da adoração. O conteúdo da adoração. Eles voltaram na história, irmãos. Observe que desde o versículo 6 até o versículo de número 37, eles voltaram na história. E não inventaram uma história. A adoração a Deus é se lembrar de quem Ele é. E não inventar quem é Deus. E querer adorar a Deus da sua maneira. Pastor, cada um adora do seu jeito. Não adora não, irmão. A gente adora do jeito que a Bíblia diz. Né? Pastor, cada um tem um jeito de adorar. Não tem isso não, irmão. A Bíblia tem um padrão de adoração. Por adorar a Deus do seu jeito, você vai olhar para aqueles que ofereceram um fogo estranho e Deus os consumiu. Quando estavam carregando a Arca da Aliança, adorando do jeito deles, né? Deus deu um padrão, carrega varas no ombro, vão direitinho, devagar. Não, vamos botar em cima do carro do boi, que vai mais rápido, vai ser mais fácil. E o povo está lá, na adoração plena, virando pirueta, Davi tirando a roupa e louvando a Deus. E enquanto a arca cai e um homem encosta na Arca da Aliança, ele é consumido na hora, por causa da adoração do seu jeito. Alguém disse, a história, ou ela será a nossa pedagoga, ou ela será a nossa coveira. Ou ela vai nos moldar com relação à vida que nós vamos viver, ou então ela vai nos sepultar e contar a história de como nós morremos, esquecendo aquilo que se passou lá atrás. Apocalipse capítulo 2, versículo 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti verei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se você não se arrepender. Eles voltam na história, e eles começam
na criação, versículo 6. Versículo 7 e 8, eles se lembram da aliança. Versículo 9 e 11, eles se lembram da libertação do povo. Versículo 12, a providência. Versículo 13 e 14, eles se lembram da lei. Versículo 15, eles se lembram da provisão de Deus enquanto eles estão no deserto, a forma que Deus cuidou, nunca deixou faltar nada para eles. Versículo 16, eles se lembram da soberba de seus pais, que reclamaram com Deus no deserto, querendo voltar para o Egito, dizendo, melhor nos fosse morrer no Egito, comendo cebolas e alhos, do que peregrinar por esse deserto. Eles se lembram da dureza de cerviz e a rebelião do povo do versículo 17, quando eles dizem, não, nós não queremos servir esse Deus dessa maneira, nós não aguentamos isso. Reclamaram com Deus de alimento, e o que Deus fez? Deus deu tanto e disse, agora vocês comem, vocês vão estofar a barriga de tanto comer. Mesmo o povo sendo de dura cerviz, o versículo 17 nos apresenta isso, Deus foi misericordioso. Eles se lembram da misericórdia de Deus e da paciência de Deus com o povo que estava sempre voltando para os seus pecados. Deus cuidava do povo. Toca na água, Moisés, o mar se abre, o povo passa, o povo reclama. Toca, Moisés, agora para a água que está amarga, fica doce. Moisés vai lá e a água fica potável, água boa. Coluna de fogo à noite para aquecer no frio do deserto. Uma nuvem que protegia do sol de dia. E o povo sempre reclamando que está faltando alguma coisa. E Deus sendo paciente com o povo. Quando Moisés sobe para receber as tábuas da lei, o versículo 18 nos mostra isso. O povo faz um bezerro de ouro. E eles vão se tornar idólatras. Eles vão adorar um bezerro de ouro, colocando aquele bezerro de ouro no lugar de Deus. O versículo 19, mais uma vez, eles vão ver um Deus que mesmo o povo sendo idólatra, indo contra ele. Deus conversa com Moisés, fala, o que eu vou fazer com esse povo, Moisés? O povo é submisso, de dura cerviz, um povo que não se curva diante da minha palavra. O povo está sempre reclamando, está sempre faltando alguma coisa, eu vou destruir todo mundo. E Moisés clama a misericórdia de Deus, e Deus mais uma vez visita o povo com misericórdia. Versículo 20 ao 25, eles narram como Deus abençoou aquele povo, fertilidade, deu muitos filhos. Disse a Abraão que seria pai de uma grande nação. Deus abençoou com riquezas, com posses, com sustento, com fartura, muitas cidades e reinos. O povo foi crescendo, um povo nômade, que saiu com a mão na frente e a outra atrás, com Abrão, na casa de Tera, em Ur dos Caldeus. Se torna um povo mais numeroso do que os egípcios. Eles são grandes de posse, eles conquistam. Eles são fortalecidos. Versículo 26 ao 37, eles seguem contando a história de um povo pecador e de um Deus misericordioso e gracioso. Se observar, tem aqui um quiasmo. Se você se lembra bem o que é um quiasmo, aqui nessa perícope tem um quiasmo. É um sanduíche. É um tipo de poesia hebraica, que é um sanduíche, que vai repetindo, né? Intercalando. E no início e no final, mostra o Deus misericordioso. É o pão, né? É um Deus que cuida do seu povo. O bifão que general compra de costela, né? Lá no norte, aquele bifão de carne de hambúrguer de costela, recheada com queijo, e faz 11 horas da noite para comer, né? Esse bifão é a fidelidade de Deus, está bem no meio, um Deus fiel, um Deus que não se deixa levar e não muda. Por causa do pecado do povo, ele continua fiel. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz isso. Quando nós somos infiéis, ele, contudo, permanece fiel. Capítulo 2 de 2 Timóteo. E aí tem
um povo peca, Deus é misericordioso. Um povo peca, Deus é misericordioso. Repetidas vezes. E no versículo 38, eles estabelecem um marco do arrependimento, irmãos. Sem delongas, eu gostaria de ir logo para a aplicação. Eu acho que eu expliquei legal, né? Está bem explicado? Vou aplicar então. Eu não posso aplicar sem explicar. Senão vocês ficam tudo perdidos. O que isso tem a ver com a minha vida? Por que esse pastor está falando isso? Não estou entendendo nada. Eu expliquei. Essa parte do versículo de número... Presta atenção, do versículo 6 até o versículo 37. Você está vendo um povo pecador e um Deus fiel e misericordioso. Eles se lembram disso. Eles se lembram do seguinte: por que nós estamos aqui? Vai muito daquilo no capítulo de número 2, que Neemias confessou o pecado dele, dos seus pais, se lembrou de que o povo tinha pecado, errado. Uma repetição aqui no livro, importante. E aí quando eles voltam-se para a palavra de Deus, eles vão se lembrar da história. Um Deus misericordioso e um povo pecador. Um Deus que não muda a sua misericórdia, a sua fidelidade, a sua graciosidade em detrimento de um povo de dura cerviz. Um povo que está trabalhando para produzir um povo. Um Deus está trabalhando para produzir um povo, um remanescente dele. Isso tudo vai se culminar quando Cristo vem e se manifesta. E Deus diz: agora em Cristo eu vou alcançar aqueles que são os meus eleitos. E de maneira nenhuma eles se perderão. E nós vamos observar, irmãos, que eles estabelecem esse marco de arrependimento. As aplicações são objetivas e claras. 5 aplicações. Primeiro, não basta você somente vir à igreja, ouvir a palavra, você precisa se envolver a ponto de reconhecer os seus pecados. Se envolver com a palavra, se envolver com os irmãos, se envolver com a vida de oração, se envolver com compromisso. Às vezes nós somos bons ouvintes e somos seletivos para ouvir. Quando o pastor vem para cá, churriadinho, os irmãos falam assim: pastor hoje não estava bem. Pastor falou, não entendi, foi nada. Nós somos seletivos. Vamos ao YouTube, o que eu quero ouvir hoje? O old school. Aí você maratona, né, os pregadores. E se você não ouviu as pregações, eu te aconselho. Steve Lawson, eu perdi, né, não deu para ir. O Leandro queria que eu fosse de qualquer jeito. Acho que Janaíra está sabendo, né? Não, pastor, vai sim. Pede a sua folga aí, ajeita, entra no ônibus em Campos, vai. A igreja vai te mandar. Vai? Eu falei: não, que isso, Leandro? Vou pegar um ônibus, vai andar 12, 13, 14, 15 horas dentro de um ônibus. Não vou não, agora não dá, está muito em cima. Ele falou: então você vai na Fiel. Tá bom, que eu vou ouvir Sinclair e Ferguson na Fiel esse ano. Por isso que eu estou aí, ó, a roupinha. Hã? Estou no jeito. Pode me esperar, tá, Tiago Santos? Que eu estou chegando aí. Não adianta, irmãos, você ser seletivo, ouvir bons sermões, mas não se vão envolver, dizendo: olha, essa palavra falou comigo. Eu tenho que abandonar o pecado. Eu tenho que reconhecer o meu pecado. A palavra fala, aí você entra aqui, sai aqui. Não adianta. Se envolva. Deixe a palavra de Deus tocar nas suas feridas, para tirar aquele pus que está ali escondido debaixo, a raspar aquela inflamação, tirar aquela casca, para cicatrizar sem doer, porque senão vai ficar doendo a vida toda, se você só ouvir a palavra de Deus. Só ouve a palavra de Deus, mas não se permite, se endurece o coração. O povo ouviu a palavra de Deus e o povo reconheceu: aqui está a minha ferida. Segundo, além de reconhecer os seus pecados, você não pode só reconhecer os pecados, mas não abandoná-los. Quando você faz isso, irmão, quando você reconhece o seu pecado, mas não abandona, você está jogando terra na sua própria sepultura. Eu sei que eu estou pecando, e a palavra de Deus falando, é pá de terra na própria sepultura.
Toda vez que a palavra de Deus te convencer do seu pecado, abandone o seu pecado. Toda vez que você reconhecer o seu pecado, abandone o seu pecado, porque senão ele vai crescer. Vai ser mais forte do que você, vai te dominar e vai te matar, porque o salário do pecado é a morte. Terceiro, abandonar os pecados é antes de tudo, arrepender-se deles. Não simplesmente falar assim, não, a partir de hoje eu não vou fazer mais não. É arrepender, eu fiz errado. O povo reconheceu. O povo olhou para os seus pecados e disse, nós estamos num politeísmo, numa policultura, nós estamos casando numa mixigenação errada, nós precisamos voltar para a palavra de Deus, porque o jugo desigual é condenado por ela. E o povo se arrepende. Não tem um marco, o marco é só no versículo 38. Primeiro o povo confessa, primeiro o povo clama, primeiro o povo lembra da história, primeiro o povo se derrama aos pés do Senhor e depois eles colocam o marco. Agora nós estamos voltados para a aliança, estabeleça a sua aliança com a gente, Senhor. Tudo, eu vou repetir isso muitas vezes aqui na nossa igreja, irmãos. Tudo que o Evangelho requer de nós, tudo que o Evangelho requer de você, é arrependimento e fé. Ô pastor, mas a obediência, o Evangelho não quer de mim a obediência? Não. O Evangelho produz em você obediência. O que o Evangelho requer? Arrependimento e fé. O que o Evangelho produz? Obediência. Não adianta você querer obedecer ao Evangelho sem antes se arrepender dos seus pecados. Você vai ser um raso moralista, vestido de uma capa religiosa, tentando esconder os seus pecados atrás dela. Quarto, olha para a sua história, meu irmão. Veja a misericórdia de Deus na sua vida. Bem pessoal agora, se pergunte aí, como você é diferente depois da sua conversão? Pergunte para você mesmo, eu sou diferente depois da minha conversão? Vê a misericórdia de Deus, você é um pobre, pecador, miserável, depravado, que estava caminhando para o inferno. E Deus misericordiosamente estende as mãos, olha para você. E quando Ele estendeu a sua mão, você era um pobre pecador, não havia nada em você que pudesse dizer para Deus, olha aqui Deus, como eu sou bom. E pergunte para você no seu coração, como você é diferente depois da sua conversão? Quinto ponto, funil fechando. Funil. A maioria dos cristãos mal se lembram do dia da sua conversão. Não houve um marco. Eu não estou falando aqui que toda conversão é instantâneo. Muitas conversões sim, mas de qualquer forma tem um marco, irmãos. A partir de tal dia eu comecei a abandonar os meus pecados. A partir de tal dia eu fui chocado pelo Evangelho e eu não quis mais funcionar para uma vida de pecado. A maioria dos cristãos, eu fui fazer um curso, a inscrição num curso de pregação expositiva em inglês, só para te desafiar, né? O Steve Lawson, eu vou ganhar um certificado bonitão, todo em inglês, né? Fui fazer a inscrição e está lá, você preenche um monte de coisa. Aí o último campo, escreva de 300 a 500 palavras a sua história de conversão. Deixa eu dar um papel para você escrever agora, irmão. Já parou para pensar sobre isso? Que talvez a sua conversão está muito limitada ao que você acha que é conversão e não de fato que o Evangelho te atingiu em cheio e te transformou? Se eu der uma folha em branco e mandar você escrever a sua vida sem Cristo, nenhuma, e te der outra folha em branco e mandar você escrever a sua vida com Cristo, qual a diferença que vai estar escrito ali, irmãos?
É isso que o povo está fazendo. O povo está reconhecendo seus pecados, marcando, dando um marco, fincando uma estaca, dizendo: daqui para frente está estabelecida uma vida para a glória de Deus. O que nos choca na realidade da igreja que pastoreou Martin Lloyd Jones é que a igreja estava minguando, poucas pessoas, e quando ele começa a pregar, as poucas pessoas que estavam ali reconheceram que eles nem eram convertidos ainda. Até mesmo a sua própria esposa, filha de pastor, criada na igreja, batizada, já servia na igreja, reconhece que ela não sabia nem o que era conversão. Porque às vezes nós nos convertemos àquilo que nós gostamos no Evangelho. Nós nos convertemos a alguma coisa legal do Evangelho. 1 João capítulo 1, 9, agora temos graça de Deus sobre as nossas vidas, e se nós estamos falando da suficiência da palavra que convence, que atrai, da palavra que capacita, da palavra que age, da ação da palavra de Deus, eu quero terminar oferecendo graça para o seu coração, para você sair daqui nessa noite, não jogado no chão, dizendo: não tem jeito para mim então. Não, eu quero te dar luz das Escrituras. Graça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você pode estar carregado de pecado, cheio de problema. Você pode ter uma história completamente conturbada, cheia de dificuldade, mas se você confessar o seu pecado, Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te dar uma vida nova. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando você confessa o seu pecado, Deus transforma a sua vida, e você é nova criatura. Salmos 51, versículo 10, 11, 12, cria em mim, ó Deus, o pecador Davi, adúltero, assassino. Olha o que ele diz. Olha o que Davi diz, que teve uma vida familiar conturbada, triste, cheia de problema. Olha o que Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Essa pode ser a sua oração nessa noite, e Deus pode vir através da palavra dele sobre a sua vida, te fortalecer, te transformar, te dar nova vida. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário, dedicado, zeloso. Talvez você até foi salvo, mas você não tem mais alegria na salvação. Você perdeu a alegria. Tanta pancada, tanta dificuldade, tanta luta, foi perdendo a alegria. Você não suspira fundo mais, seu coração não está cheio de vigor, batendo pelo Evangelho. Deus pode restaurar a alegria da salvação na sua vida nessa noite, se você confessar o seu pecado, se você se voltar para Ele, se você se apegar à palavra, se você confiar fielmente, se lançar nos braços do Senhor. Deus pode te restaurar a alegria da salvação. Quantos crentes estão vivendo longe da palavra de Deus e por isso estão sem a alegria da salvação? Vieram a Cristo, se converteram genuinamente, mas foi passando o tempo, pouca vida de oração, pouca palavra de Deus, inconstância, distanciamento, frieza espiritual, e estão sem a alegria da salvação. E a palavra de Deus vem agora nessa noite sobre a sua vida, dizendo: há restauração da vida espiritual para aquele que vem arrependido aos pés do Senhor. Se volte para a palavra de Deus e desfrute, irmão. Preste atenção que eu vou dizer para você agora antes de orar. Se volte para a palavra de Deus e desfrute de tudo aquilo que ela é poderosa para fazer na sua vida. Desfrute do poder da palavra de Deus na sua vida. E ela é poderosa. Ou então, a nossa confissão é uma confissão de prateleira de livro e não de vida no Evangelho.
Nós confessamos o quê? A Bíblia é a palavra de Deus, suficiente, poderosa. Não é isso, Ezequiel? Você leu? Poderosa. Isso não é a confissão de prateleira, isso é confissão prática. Se lance nos braços do Senhor Jesus e confie na palavra maravilhosa que Ele tem para a sua vida. Amém? Ó Deus, essa é a sua palavra. Não há nada de novo, não há nada meu, é tudo do Senhor. A salvação pertence ao Senhor, a palavra para a salvação pertence ao Senhor, a ação para a salvação pertence ao Senhor. Do Senhor é tudo. Nós queremos, ó Deus, nessa noite apenas nos lançar nos seus braços, confessando os nossos pecados e pedindo ao Senhor, nos arranque todo pecado, toda imundícia, toda imoralidade, toda displicência, toda negligência. Nos arranque, Senhor, toda preguiça, toda inconstância. Arranque de nós, Senhor, um viver medíocre e nos dê um coração voltado para a sua palavra e que a sua palavra possa arder em nossa alma, Senhor. Que o Senhor possa, através da sua palavra, nos dar sede, fome de Ti. E que nós possamos cada vez mais, e quanto mais nos envolvemos com a palavra, mais termos o Senhor em nossa vida. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro, pedindo ao Senhor, visita o seu povo com a sua palavra. Venha curar as feridas abertas, venha cicatrizar os machucados que ainda doem, para se passar a mão sem doer mais, para se lembrar sem incomodar, sem ter vergonha. Venha, Senhor, e naqueles que não estão, ferir aqueles que não são feridos, para que possa haver transformação, rendição. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos. Amém e amém, Senhor.